Seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Djamila Ribeiro. Nascida em Santos, litoral paulista, filha de operário comunista, Djamila Ribeiro é mestre em filosofia política e feminista. Foi secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Colunista do site da revista Carta Capital, é autora do livro O que é Lugar de Fala? Escreveu também o prefácio da edição brasileira de Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, uma de suas referências teóricas e políticas. Questionando quem tem direito à voz numa sociedade que tem como norma a branquitude, a masculinidade e a heterossexualidade, ela defende a importância de romper a perspectiva única de modo a propiciar uma multiplicidade de vozes. Djamila retoma a reflexão feminista clássica, trazendo para o debate a contribuição de pensadoras contemporâneas. Djamila Ribeiro é uma feminista que vem agitando a academia e as lutas sociais no Brasil. Em sua dissertação de mestrado em filosofia política, foi de Simone de Beauvoir a Judith Butler. Em sua trajetória como intelectual pública, ela tem trazido novos nomes para o debate teórico sobre a questão da mulher negra, sem deixar a militância de lado. É com prazer que damos voz ativa a Djamila Ribeiro. Para conversar com Djamila, temos as jornalistas aqui na bancada. Marina Rossi, da edição brasileira do El País, Márcia Cruz, do jornal Estado de Minas e UNA, Marcela Martins, da Rede Minas, Ana Vaz, da São Paulo Review, e a atriz e produtora cultural Grazi Medrado. Djamila, seja bem-vinda ao Voz Ativa. Você recentemente lançou esse livro aqui, O que é Lugar de Fala, né? É um livro que tem tido muita repercussão na universidade, nas comunidades sociais, enfim, virou um tema de debate e de reflexão. Eu queria saber o que é lugar de fala, onde fica esse lugar da fala? Primeiro quero agradecer o convite, Floresta. Bom, tentar resumir. Né? Esse tema, na verdade, ele tem gerado muitas polêmicas, sobretudo no debate virtual, né? Das pessoas achando muitas vezes que o lugar de fala é você impedir o outro de falar, quando é justamente ao contrário. Eu acho que, sobretudo, é a discussão trazendo por várias teóricas, tentei conceituar a partir de teóricas como Grada Quilombo, Patrícia Hill Collins, a própria Beauvoir. Numa sociedade como a nossa, quem é que tem um direito legítimo à fala, né? Tentando discutir que existe um regime de autorização discursiva que invisibiliza certas vozes. Então, um exemplo, eu fiz filosofia, né? Durante meus 4 anos e meio de graduação, eu não estudei nenhuma filósofa, por exemplo. Né? Eu fui estudar filósofas num trabalho de fora para dentro, tanto na iniciação científica quanto no mestrado. Se a gente pegar a bibliografia dos cursos, quantos autores negros tem nessas bibliografias, quantas mulheres, é de discutir como que o nosso acesso a determinados espaços, ele é impedido por conta que existe uma hierarquia, como diz o Derrida, que determina quem pode e quem não pode falar numa sociedade como a nossa. Então, sobretudo, é fazer essa discussão, desestabilizar esse regime. Quer dizer, então você acha que, ou você constatou que ser mulher é difícil e ser mulher negra é mais difícil ainda, tem menos lugar para se falar? Exatamente, porque quando você combina opressões, como algumas feministas negras falam, a intersecção de gênero e raça coloca essa mulher num lugar mais vulnerável na sociedade. E isso se dá se a gente pegar as estatísticas. Né? A gente viu no Brasil que a gente tem, na pirâmide social, o homem branco no topo, a mulher negra na base. Então, essas opressões, quando elas se articulam e elas se entrecruzam, elas fazem com que essas mulheres tenham menores oportunidades e menos possibilidades de transcendência, né? Nesse sentido que a gente está discutindo a partir da realidade concreta das mulheres negras. Ok. Djamila, essa mudança, né, que a mulher negra, ela consegue ter esse espaço, esse lugar de fala, está bastante relacionada com a internet, né? Com a possibilidade desse discurso se apresentar, de se mostrar na internet.
mas ao mesmo tempo a internet é um campo que também traz muito discurso do ódio, né? Então eu queria que você falasse um pouco desse espaço da internet como lugar, né, para essa reafirmação e para essa visibilidade da mulher negra. Eu concordo muito com você. Eu acho que a internet acabou sendo um espaço onde a gente entendeu que a gente podia existir de alguma maneira, já que a mídia hegemônica ainda ignora a população negra de maneira geral, né? Então, na internet, assim como a academia de maneira geral. Então, na internet, a gente conseguiu dar visibilidade, inclusive, a produções que já existem. Por isso que eu acho que é importante dizer, porque muitas vezes as meninas mais novas acham que estão inventando a roda, por exemplo, e já teve todo um caminho que foi trilhado. Né? Se a gente for ler Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luísa Barros e tantas outras que vêm solidificando um caminho importante e que existem várias produções. O problema é a falta de visibilidade dessas produções. Então, na internet, a gente entendeu que era um espaço importante também de disputar uma narrativa, né? Mas, ao mesmo tempo que é um espaço que dá visibilidade a essas vozes, também você dá visibilidade a vozes contrárias, né? Então, tem esses dois lados. Então, isso acaba acontecendo, tem muito discurso de ódio, muito haters. Eu, por exemplo, sofro muito ataques na internet, assim como várias outras ativistas. Mas a gente também enxerga isso como um reflexo do incômodo que a gente traz, que é um incômodo necessário e importante, de fato, de tensionar, né, esse sistema, de tensionar esse regime de autorização discursiva. E pensando que isso ainda é muito pouco, né? Porque a gente vive num país que metade da população não tem acesso à internet. Então, eu acho também como que a gente usa a internet, porque muitas vezes acaba ficando um campo de batalha e eu procuro utilizar as redes para trazer discussões de fato, para falar, enfim, trazer bibliografias, para fazer discussões. Eu sou colunista da Carta Capital, de escrever textos onde eu consiga apresentar autoras que a maioria da população não conhece. Então, a internet é importante, mas acho que desde que a gente use também com estratégia, sabendo que vai existir esses ataques e como que é necessário neutralizar isso para, de fato, a gente conseguir encontrar um caminho ali de diálogo. Grazi. Jamila, aproveitando o tema internet, eu li recentemente no portal UOL uma entrevista que você deu lá e me chamou muita atenção o fato de te chamarem de guru feminista. Duas coisas que eu achei bastante curioso, é que dentro dessa mesma entrevista falam com outras mulheres, 2 atrizes negras e uma apresentadora de TV branca. As mulheres negras sempre falam de você com uma espécie de identificação, acho que é óbvia, com um certo carinho e usa sempre o plural. Nós mulheres, nós mulheres negras. A fala da entrevistadora, melhor, da apresentadora branca, me chamou muita atenção porque ela fala exatamente assim: depois que ela participou do meu programa pela primeira vez, não saiu mais de perto de mim. Eu tive um pouco de sensação de protagonismo, né? Como se você não tivesse mais saído de perto dela, e não o contrário. Então eu queria te perguntar, será que nós, mulheres negras, as mulheres negras, elas pensam mais um protagonismo coletivo? E como que é isso, assim, de talvez ser a única negra, né? Em alguns espaços? Inclusive esse título eu escrevi, né, para a editora porque eu detestei, né, na verdade, porque a gente não escolhe, né, a gente dá a entrevista e a gente não sabe como que isso vai sair. Inclusive manifestei o meu incômodo em relação a isso e demorei muito para aceitar o fato de compartilhar. Compartilhei em respeito à jornalista, porque eu acho que a jornalista, enfim, faz o seu trabalho e muitas vezes ela tem que, enfim, seguir ordens de alguém hierarquicamente superior. Porque eu acho que reduz totalmente, porque a minha crítica em relação a esse título que eu escrevi, eu falei assim, guru, como assim, parece uma coisa de bibelô, né? Como se reduzisse meu trabalho somente a isso, quando na verdade eu sou uma ativista de muitos anos e que
aquilo é uma parte de algo que eu fiz, né? Então, acho que também tem toda uma questão de querer esvaziar de sentido político o que a gente faz, né? Então, me incomodou bastante também de dar uma característica, sei lá, um tanto religiosa de algo que é um movimento político. Mas, enfim, detestei esse título. Mas eu acho que as mulheres negras, até por conta desse histórico nosso, de passar por um histórico de exclusão, de invisibilidade, eu acho que a gente se vê mais no nós, né? Da necessidade que a gente precisa construir coletivamente, né? Para tentar tensionar. Então, as mulheres brancas, de certa maneira, elas têm um privilégio social diferente do nosso e que muitas vezes não estão preocupadas com a mudança social de fato. Então, a Angela Davis traz isso no Mulheres Raça e Classe, né? De que muitas, inclusive, têm um discurso liberal, de que muitas acham que basta eu mudar a minha condição, mas eu continuo perpetuando lógicas de opressão contra os grupos. A gente está pensando, sobretudo, levando em consideração todas as diferenças entre as teóricas negras, mas algo que é em comum é a gente pensar modos, de fato, de transformação dessas lógicas de opressão e não só daquilo que nos convém, né? Então, acho que isso é algo que o feminismo negro traz muito pulsante da gente pensar isso. E de ser sozinha, né, em muitos espaços, eu acho que todas as mulheres negras que, de alguma maneira, conseguiram não estar em lugares que nos foi negado historicamente, sente essa solidão. Né? Isso não é só eu, conversando com as mais velhas, que já estiveram na universidade, que são doutoras, isso é algo muito comum, é uma solidão institucional. Né? Então, no caso, essa minha solidão não é de agora. Né? Eu fiz filosofia, eu era a única mulher negra da minha turma. Né? No mestrado, então, nem se fala. Quanto mais a gente vai fazendo cursos de pós-graduação, funil vai ficando pior ainda. Então, é uma solidão, assim, muitas vezes, de estar nos espaços, e não é só a solidão de não ver outras, mas é também na epistemologia, é também você na bibliografia e em várias outras coisas. É uma outra forma de falar sobre a solidão da mulher negra. Sim, porque me incomoda também, às vezes, falar da solidão da mulher negra só no campo afetivo. Né? Eu acho que ela é muito mais ampla. Né? Não é você estar em espaços majoritariamente brancos e você ser a única pessoa que se incomoda com isso, porque as pessoas brancas não se incomodam, elas não refletem sobre o fato de por que eu não tenho um professor negro, por que todos os meus professores aqui na universidade são brancos e todas as mulheres que limpam o banheiro são negras. As pessoas brancas, elas naturalizam geralmente essas opressões e a gente, quando chega nesse espaço, a gente sabe, pelo modo como nos olham, né, o quanto que a nossa presença é estranha para aquelas pessoas naquele espaço, sobretudo quando a gente ocupa um lugar que não é esperado que a gente ocupe. Então, por isso que eu acho que é importante a gente sempre trabalhar de forma coletiva, até para sanar essa solidão que a gente sente estando em espaços que a gente tem que estar, que são espaços que, na verdade, nos foram negados, mas de como é que a gente cria estratégias para não se sentir tão sozinha. E acho que é justamente por isso que a gente tem essa questão de pensar coletivamente. Você acha que esse fato da gente não reconhecer que as mulheres negras, elas são mais vulneráveis, ela vem também de uma dificuldade da gente reconhecer que fazemos parte de uma sociedade racista, preconceituosa de maneira geral? De onde vem isso, assim? Eu acredito que sim, porque quando a teoria feminista surge, por exemplo, na década de 60, e que é importantíssimo, porque vem para combater uma visão masculinista de mundo, mas ela acaba reproduzindo uma visão branca de mundo. Então, falam-se nessas mulheres, somos todas mulheres, mas que mulheres são essas? E sempre não percebendo as diferenças entre nós e essa tentação de universalidade. Então, acho que essa tentação de universalidade, de não perceber que mulheres partem de pontos diferentes, faz com que leve a essa cegueira até sobre a realidade das mulheres, que é algo que feministas negras, latinas, proletárias, enfim, vem discutindo historicamente, que não é novo, né? Hoje muita gente acha que é novo, mas em 1851 a Sojourner Truth fez um discurso nos Estados Unidos que ficou muito famoso, chamado "Eu Não Sou Uma Mulher", onde ela questiona justamente isso. Né? Ela estava na Convenção dos Direitos da Mulher de Ohio e mulheres brancas, majoritariamente, privilegiadas, e ela faz esse discurso de improviso, né? Falando da realidade das mulheres brancas, falando da dela e terminando com esse questionamento, e eu não sou uma mulher? Então, acho que falta esse entendimento de que não dá para pensar as categorias de forma separada, como
várias teóricas falam, porque se eu, como mulher negra, não posso escolher, né, o que é mais importante para mim, porque essas duas opressões me colocam nesse lugar. Então, acho que falta olhar para a sociedade, para essas categorias de maneira interseccionada e que se existem mulheres negras, necessariamente a questão racial deveria ser uma pauta do feminismo. Jamila, a Ana estava aqui na fila. Aqui. Tratando de uma questão feminina mais universalista, dias atrás, algumas mulheres, usando seu direito de fala, se pronunciaram num grande jornal francês, defendendo os acusados de assédio no cinema e os homens em geral, né, encabeçados pela Catherine Deneuve, que deu uma grande projeção, né? E aqui no Brasil a gente teve até a participação da Danusa Leão com uma frase que eu acho que ninguém nunca mais vai esquecer, que ela acha que toda mulher deveria ser assediada pelo menos 3 vezes na semana para ser feliz, disse a Danusa Leão. E eu vi aqui em Minas Gerais, alguns jornais, né, mais conservadores deram um espaço muito grande para essa defesa, entre muitas aspas, destes homens assediadores, né? Eu queria saber da tua opinião sobre esse movimento que aconteceu, que me parece um retrocesso, né, um lugar de fala inesperado, né, as mulheres se colocando com um discurso... Eu não vejo com surpresa. Eu não me manifestei em relação a isso, porque, historicamente, né, se a gente for pegar todas as épocas, tem perdas e retrocessos, né? E aí ninguém nasce tendo consciência da opressão que sofre. Então, muitas mulheres, elas reproduzem um discurso que é internalizado, né? Então, quando a Simone de Beauvoir fala não se nasce mulher, torna-se, é nesse sentido. A gente não nasce, quando a gente nasce, na verdade, já tem toda uma construção de feminilidade imposta que a gente tem que seguir, né? E não são todas que têm a oportunidade de refletir criticamente sobre isso. Então, a gente acaba internalizando aquilo como verdade, naturalizando algo que foi construído socialmente. Então, isso é muito comum, né? O discurso dessas atrizes, enfim, não é diferente da discussão que a gente tem com a maioria da população que não tem acesso ao debate feminista, né? Porque às vezes parece que a gente avançou muito, mas a gente esquece que a gente está numa bolha, né? Se a gente for mesmo para o Brasil profundo, a gente vai ver mulheres falando isso abertamente, né? Mas aí não é uma questão de as mulheres, que as pessoas gostam de falar, as mulheres são as mais machistas, as mulheres, né? Mas na verdade são mulheres reproduzindo o discurso dominante que acaba sendo esperado quando a gente acaba não tendo um contraponto crítico em relação a isso. E também tem um outro lado que, historicamente, a gente tem mulheres privilegiadas que são, sim, mulheres opressoras. Eu acho que também a gente tem que desmistificar isso de que mulheres são todas vítimas, sempre, e que na história a gente teve mulheres horríveis, mulheres opressoras, desde o período da escravidão sinhás, que castigavam mulheres negras, que queimavam. Então, tem um pouco de um discurso de querer colocar todas sempre como iguais, quando, na verdade, aquelas mulheres que têm algum tipo de privilégio, a história nos mostra o quanto também elas podem fazer uso desse privilégio para oprimir. Então, você teve nos Estados Unidos mulheres brancas que encabeçaram campanha de esterilização forçada de mulheres negras. Então, acho que não é algo que eu vejo com espanto, porque, sobretudo, mulheres que pertencem à classe dominante, elas vão reproduzir o discurso da classe dominante. Então, acho que é por isso que feminismo, para mim, é pensar a sociedade, entender que nem todas as mulheres vão ser mulheres que, de fato, vão se comprometer com isso, né? Da forma que você pode, de repente, minimamente ter homens que minimamente possam se comprometer com isso. Então, acho que desnaturalizar, desmistificar isso é importante. Entender que o movimento feminista ele é diverso, tem várias correntes de pensamento, não necessariamente as feministas vão concordar entre si, muito pelo contrário, né? E que essas mulheres não me espanta, porque acho que mulheres que reproduzem o discurso da classe dominante, você tem mulheres supremacistas brancas, você tem mulheres de extrema direita, né, que reproduzem uma ideologia, você tem mulheres fascistas. Então, acho que é importante a gente não naturalizar que por ser mulher, logo, ela precisa ser alguém até que vai... exemplo da ex-ministra, né, da Igualdade Racial do Temer, né, que fez aquele discurso complicado, né, e que era negra, né, e que ela era da área da igualdade racial, não era? Direitos humanos. Direitos humanos, isso.
Então, acho que também isso mostra também que não é só a mulher branca, né? Quer dizer, também tem mulheres negras que reproduzem esse discurso, né? E que é muito triste ver isso. Eu acho que são seres humanos. Eu acho que é importante a gente humanizar as pessoas. Porque quando a Luiz Linda, por exemplo, fez esse discurso horroroso, um monte de gente começou a falar, tá vendo? Olha só, mulher negra falando isso. E eu fiquei, tá... Eu não liguei para nenhum amigo meu branco quando o Gedel foi encontrado com a mala cheia de dinheiro. Então as pessoas, elas não racializem a crítica. As mulheres negras são diversas entre si, pensam diferente, então a gente espera que pessoas negras sejam naturalmente militantes. E a gente não cobra isso de homens brancos, por exemplo, e a gente também não racializa a crítica em relação ao homem branco. Então ninguém disse que homem branco não serve para ser presidente porque o Temer deu um golpe. Mas se fosse uma mulher negra, né? Então tem uma autora, John Scott, que ela fala que quando uma pessoa de um grupo oprimido comete algum erro, o grupo inteiro leva a culpa. Quando é uma pessoa do grupo que está no poder, o indivíduo é responsabilizado. Então, acho que tem que responsabilizar a Luiz Linda por que ela disse e não esperar que as pessoas, porque são negras ou porque são mulheres, sejam militantes. São pessoas frutos de uma sociedade alienante e que também vão ser pessoas, porque são pessoas. Né? Eu acredito que nem todas as pessoas brancas concordem entre si. Tem reacionários, tem progressistas, assim como nós. Né? Tem tudo a ver também com a ideia do lugar de fala, né? O branco é sempre universal. Foi por isso que você escolhe esse conceito para trabalhar assim, digamos, primeiro? Porque qual que é a estratégia que tem na ideia do lugar de fala e de reconhecer que o lugar de fala é para todos? Né? E não é dar lugar para as pessoas negras falarem, mas é reconhecer que o lugar de fala é universal. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso. Exatamente. Eu resolvi começar com isso porque tem essa questão porque o homem branco, eles pensam universal. Então, quando ele olha para nós, eles vão dizer, não, você é específica. Então, quando ele diz que eu sou específica, ou quando ele diz que eu sou meramente identitária, automaticamente ele está se colocando como universal. Então, é para questionar que universal que é esse que não abarca outras formas de ser. Né, que necessariamente é preciso alargar esse conceito de humanidade, porque a gente sequer foi alçado à condição de humano. E esse que foi alçado à condição de humano, de detentor do poder, ele fala sozinho. Então você tem uma imposição de uma voz única. Né? E também discutir por que a gente só estuda e tem como legítimo o que é produzido no norte global. Né? E o sul do mundo, as produções, será que é legítimo a gente pensar que uma epistemologia mestre dê conta de todas as outras epistemologias, de todas as outras geografias da razão? É de tensionar mesmo esse regime, porque essa epistemologia dominante diz isso. Então, coloca a Europa no centro, né? E como se aquilo fosse o mundo. Então, é discutir que mundo que é esse, o que é o mundo. E desqualifica muitas vezes uma pessoa que está em algum lugar, ou é negro, ou é mulher, falando que está levando para a pessoalidade, né? É uma ciência muito cruel nesse sentido. Você que está aí na academia aí, percebe isso? Bastante, sobretudo sendo militante, porque tem a questão de, você está divulgando em causa própria, como se eles não estivessem, né? Então, você é menos científico, é mais subjetivo. Então, porque a régua deles é essa régua que o Derrida chama de falologocentrismo, que é o conhecimento pautado sempre no olhar do homem branco europeu. E a gente é sempre constituído como o outro, aquele que não é homem, aquele que não é branco, aquele que não é humano. Né? Então, a gente sempre, historicamente, foi aquele que foi falado por, e não aquele que falou. Então, pensar lugares de fala é isso, a gente falar também a partir, e não só ser falado, porque quando você é falado, você é colocado sempre numa condição de objeto. Então, quando a gente está falando disso, a gente está disputando humanidades, de fato, de restituir essas humanidades negadas. Então, não é o homem branco, tenho sido muito atacada por homens brancos intelectuais que escrevem artigos na Folha falando de lugar de fala, agora a gente não pode mais falar. Aí eu brinco que o máximo que eu posso fazer é bloquear ele da minha página no Facebook. Ele vai continuar sendo o editor da revista, ele vai continuar sendo o diretor, o dono do meio de produção, maioria nas redações, maioria na academia. Então ele está incomodado só com esse mero tensionamento que a gente está fazendo de narrativas, porque a gente está dizendo, a gente também quer contar o mundo, a gente também quer reconfigurar esse mundo, e ele já está incomodado pelo fato de não querer ser o único. Na verdade, não é impedir ele de falar, na verdade o que a gente está dizendo é, a gente quer coexistir e não mais ser imposta por essa voz única. Bom, Márcia. Em relação a essa epistemologia, Djamila, porque eu acho que existe uma produção intelectual, né, da militância negra e também na academia, né, assim, você falou da Patrícia Hill Collins,
da Bell Hooks, da Angela Davis. Mas você acha que esse movimento já foi suficiente para mexer do ponto de vista epistemológico nessas estruturas das universidades? Você consegue perceber uma mudança já nessa direção? Isso já tem um impacto nesse espaço consolidado como espaço de construção do conhecimento? Eu acho que tem um impacto, sobretudo a partir das ações afirmativas, que aí você tem um número maior de pessoas negras na universidade. Isso é inegavelmente importante nos últimos anos, né? Porque aí uma vez que a gente está lá, a gente também começa a forçar isso. Mas ainda é muito pouco, né? Pensando o Brasil, né? É um país de maioria negra, um país que foi o último das Américas a abolir a escravidão. Né? O Brasil é um país onde é muito difícil ainda a gente fazer esse debate, porque foi o país fundado sob o mito da democracia racial. Né? Então, quando a gente fala dessas questões, não interessa quem fale. Né? Sempre tem, mesmo no meio acadêmico, né? Você vê grandes acadêmicos falando coisas desse tipo. Então, ainda tem muita resistência em falar. Eu acho que a gente conseguiu arranhar essas estruturas, mas não ainda solidificar como é merecido, porque eu acho que para mim, eu acho absurdo a gente não ler Lélia Gonzalez, a gente não ler Clóvis Moura em cursos de ciências sociais, a gente não lê Milton Santos como deveria, ainda é muito pouco perto do que a gente deveria de ter desses autores. Nascimento também. Abdias do Nascimento, que é incrível. Então, esse conceito do Boaventura Santos de epistemicídio, eu acho que é um conceito muito importante, porque o assassinato não é só um assassinato físico nosso, é o assassinato das nossas epistemes, das nossas produções. E o Abdias do Nascimento, no livro Genocídio do Negro Brasileiro, ele diz que genocídio é todo aniquilamento moral, intelectual e cultural da população negra. Né? Quando você mata uma cultura, você mata um povo. Né? Quando você mata essas produções intelectuais, você mata um povo, porque aí parece que a gente não produz nada. Né? Parece que o que é produzido é só o que é produzido no norte global. Então, acho que ainda a gente está engatinhando, tem muitas produções, acho que muitos caminhos foram traçados, tem intelectuais importantes que abriram caminhos, mas eu acho que ainda falta muito perto do tamanho desse país e das contribuições que já foram feitas e que não são visíveis. Jamila, vamos ter que chamar um intervalo. Sim. Voz Ativa volta daqui a pouco. Até já. Roda gigante, roda mundo, roda gigante. A gente quer ter